Olá, Orientando o Direito está no ar. E hoje nós temos o privilégio de receber aqui nos estúdios da TV Canal 20 o Dr. William César Rocha, que é um ex-delegado de polícia e é um professor universitário, e nessa qualidade, como professor universitário de qualidade, ele sempre lecionou direito penal. Nesta condição, está sempre atualizado, e nós vamos falar de umas questões de direito penal que interessam ao nosso público telespectador, inclusive e especialmente o público leigo, a pessoa que não tem um vínculo com os cursos de direito. Nós vamos falar sobre drogas e questões afins. Eu começo perguntando ao Dr. William, fazendo uma referência que até pouco tempo a lei tratava de substâncias entorpecentes, substâncias estimulantes e outras, e hoje o termo é generalizado como droga. Eu gostaria, Dr. William, que você fizesse uma definição desses termos técnicos anteriores à nova legislação e o conceito atual de droga. De qualquer maneira, a nova lei de drogas, ela veio, professor, para dar uma nova configuração aos crimes antes definidos na lei 6368 de 76, criou algumas figuras, né, despenalizou outras, e foi uma lei assim que ela veio com esse aspecto de inovar para ser de fato uma contribuição para o efetivo combate e, acima de tudo, a prevenção ao uso e ao comércio ilícito de drogas. E dentro nessa perspectiva, ela mudou. Usava-se muitos termos, tóxicos, narcóticos, entorpecentes, então ela veio para... e disse num termo acessível, drogas. Então, como sendo toda e qualquer substância capaz de levar a pessoa à dependência física ou psíquica e que esteja catalogada no Ministério da Saúde, né, como substância de uso proscrito. Então o termo ele acabou se tornando mais acessível a todos, e hoje usa simplesmente o termo drogas, né? E dentro dessas inovações veio a despenalização do uso, da pessoa portar a droga para uso, porque o uso em si ele não encontra relação de tipicidade na lei, porque a lei ela descreve as condutas de adquirir, de guardar, de ter em depósito, de transportar ou de trazer consigo a substância para uso pessoal, ou então a pessoa semear, cultivar ou colher essa substância para uso pessoal. Então, na verdade, o ato de usar em si não encontra relação de tipicidade na lei de drogas, portanto, não configura em tese crime. Até em obediência a princípios que informam o direito penal, como o princípio da alteridade, porque uma pessoa só pode ser punida por uma conduta quando esse comportamento afetar de formas significativas bens de terceiros. Então, a pessoa que consome droga, na verdade, ela está causando um mal a si mesma. E, ao causar um mal a si mesma, ela não pode ser penalizada, até porque não se pode utilizar da lei penal para exigir que a pessoa realize condutas que tragam benefício a si mesma, né? Dentro dessa linha, não se pune a autolesão, não se pune a tentativa de suicídio em si, né? Justamente porque a pessoa ela está causando um mal a si mesma. Neste caso, Dr. William, a lei anterior punia o uso de drogas e o tráfico de drogas. Houve, nesta condição de hoje, punir apenas o tráfico, houve uma concentração, uma elevação da pena? A pena ficou mais pesada para o traficante? Na verdade, a lei de drogas a anterior, no artigo 16, ela sancionava o usuário com pena de detenção de 6 a 2 meses, né, o que se revelou absurdo dentro dessa linha de perspectiva que estamos aqui traçando. Então, ela já retirou a pena de privativa de liberdade para o usuário e puniu ele com
três possibilidades: o juiz pode adverti-lo sobre a natureza nociva da droga, pode determinar-lhe a prestar serviço comunitário, ou pode obrigá-lo, no inciso 3 do artigo lá, a comparecer a programas de tratamento, que também se revela, eu confesso pessoalmente que vejo um pouco de ranço de inconstitucionalidade nesse dispositivo, porque estaria obrigando a pessoa a fazer algo, né, que afeta exclusivamente a ela e, digamos, não afeta em si a terceiros, mas está previsto na lei como uma das medidas sancionatórias. No que se refere ao tráfico, a lei punia com pena de 3 a 10 anos, né? E atualmente passou a pena de 5 a 15 anos para o traficante, mas com uma particularidade. Um dos parágrafos do artigo 33 permite que o juiz possa fazer uma redução que vá de 1 a 2/3 na pena daquele pequeno traficante, vamos generalizar assim, aquela pessoa que comercializou pequenas porções de droga, que não representa perigo para a sociedade, então possibilita a ele. Então, se em abstrato a pena ela foi acrescida, né, de 5 a 15, concretamente ela pode até ficar abaixo da pena mínima antes combinada, que se nós imaginarmos uma pena de 5 anos reduzida de 2/3, ela pode cair para uma pena de 1 ano e 8 meses, né? 20 meses, ficaria bem aquém daquela que está estipulada abstratamente na redação anterior do dispositivo. E recentemente o Supremo Tribunal Federal também, ele se posicionou justamente sobre o artigo 44 dessa lei, declarando inconstitucional 2 aspectos desse artigo 44. O primeiro é o que vedava a substituição de pena no caso de tráfico. Olha, o artigo 44 do Código Penal, ele veda a substituição de penas quando o crime for praticado com violência ou grave ameaça à pessoa e a pena ficar naquele limite superior a 4 anos no que tange aos crimes dolosos. Pois bem, como havia essa vedação, já se desenhava esse entendimento que ela feriria o princípio da individualização da pena, especificamente na fase executiva da sanção. Quer dizer, o juiz ficava impedido percebendo que aquele sujeito poderia responder pelo crime fora do ambiente prisional, né, ter que manter na prisão. E mais recentemente também o Supremo declarou inconstitucional outro aspecto do artigo 44, que é a vedação da liberdade provisória. Também retirando do juiz esse poder de analisar concretamente o fato e o agente desse fato e poder permitir que ele responda ao processo em liberdade, né? Quer dizer, são interpretações que vão se dando à luz de princípios constitucionais que devem formar todo o atuar, tanto do legislador quanto do aplicador da lei penal. Doutor William, sempre existia um crime chamado apologia ao crime. E nós vemos que, vez por outra, as pessoas usam até os meios de comunicação para convidar e incentivar as pessoas a comparecerem a eventos públicos pela legalização das drogas, por exemplo. Existe uma possibilidade de um evento desse ser encaixado como uma apologia ao crime? E por quê? E se não, por que não? Na verdade, eu diria o seguinte: nós temos, vamos dizer, um tipo genérico de apologia ao crime, que está no artigo 286 do Código Penal, que se concretiza quando alguém incita publicamente outrem à prática de delitos. Então, seria aquela hipótese de a pessoa, de o agente, estimular, incitar pessoas indeterminadas à prática de um fato delituoso determinado. Daria a questão aí dentro da redação do artigo 286 do Código Penal. E temos um tipo especial de incitação no parágrafo 2º do 33 da Lei de Drogas, que é a Lei 11.343. Esse dispositivo também criminaliza e sanciona a conduta daquele que incita, induz ou auxilia outra pessoa ao uso de drogas. Então, esse dispositivo, talvez ele tenha servido como um referencial para que agentes mais conservadores tendessem a tentar impedir qualquer tipo de manifestação favorável à descriminalização, à legalização de drogas. É um assunto extremamente complexo, difícil até de você ter digamos assim, uma posição definida, sou favorável, sou contra, é algo extremamente complexo, né? O que eu diria que não deu certo hoje é que toda a política de drogas ela está centrada numa vertente única, a repressão por si só. E quando se fala em
investimentos ou tentativas de se atuar no aspecto preventivo, há que se reconhecer, são procedimentos altamente complexos, né? Basta ver agora o que tem acontecido em São Paulo, com a tentativa de se desmobilizar a chamada Cracolândia, né? Até com intervenção compulsória sobre aquelas pessoas dependentes de drogas. Nós vimos que, na verdade, o resultado não foi o que se esperava. Daí que se percebe que o assunto é de alta complexidade, mas o só fato de se discuti-lo já é uma tentativa de se buscar soluções para essa questão. Nós não podemos fechar os olhos. O tráfico de drogas hoje, ele responde por boa parte da criminalidade ligada a ele, conexa a ele, e que temos que repensar essa questão, porque as políticas hoje adotadas, a meu ver, elas não têm sido eficientes para produzir bons resultados. Nós voltaremos em poucos minutos para falarmos sobre outros assuntos referentes a direito penal. Esperem-nos, por favor.